Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, o texto que está separado nessa manhã para a mensagem, para a explanação da palavra do Senhor. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. É sobre a confissão de Pedro. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Está aí na sua Bíblia. Farei a leitura, você assentado assim mesmo como você está. E o texto nos diz: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então adverti os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Versículo de número 16, gostaria de fazer esse destaque. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até aqui, irmão. Deixa a sua Bíblia aberta no texto, é uma oportunidade mais que temos nessa manhã de aprendermos acerca das coisas do nosso Senhor. É o Senhor quem fala ao nosso coração através das Escrituras Sagradas. Que privilégio temos de termos as Escrituras no nosso idioma, de termos acesso à palavra do Senhor, e em especial a orientação, a iluminação, a aclaração do Espírito Santo do nosso Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, eu te agradeço por essa linda oportunidade nessa manhã, a oportunidade que temos de aprendermos mais acerca do Teu Evangelho, acerca da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque sabemos que através da Tua Palavra somos edificados, através da Tua Palavra somos quebrantados. Que seja assim com a Tua igreja nesta manhã, que não seja eu, mas sim o Teu Santo Espírito falando aos nossos corações através da Tua Palavra. Usa o Teu servo, Senhor, nesta manhã outra vez, para que enquanto eu possa compartilhar esta palavra, sejamos nós todos edificados, Senhor, por ela, que possamos sair daqui cheios, transbordando da presença do Teu Santo Espírito. Eu te agradeço, oramos por esta iluminação do Espírito Santo e o fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Nossa tarefa no Paraguai, plantando esta igreja, é fazer discípulos. Como é a orientação, a ordenança bíblica? E de por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. De fato, quando me perguntam o que você faz no Paraguai, eu digo, faço a mesma coisa que fazia no Brasil, com a diferença que é num outro ambiente cultural. Discípulos, não meus discípulos, senão discípulos do Senhor Jesus, através do Evangelho, através da palavra do nosso Deus. Certa vez estava na casa de uma família e nós começamos um trabalho de culto, de oração com esta família. A filha deste casal se converteu, congregava conosco na nossa igreja, e então os pais dessa mulher, eles abriram as portas do seu lar para que uma vez por semana pudéssemos estar ali num trabalho de discipulado e de oração. E o Senhor foi tocando no coração dessa família ali no Paraguai. Naquele ano, o patriarca daquela família, no ano seguinte, o patriarca daquela família iria completar 80 anos. E me fez um convite especial, disse que eu deveria participar naquele aniversário, num dado momento, com uma oração e com a leitura da palavra.
Que grande bênção. Estávamos ali naquele momento especial, os 80 anos do patriarca daquela família, e havia uma mesa grande no quintal, como é um costume paraguaio, e eram daqueles jantares diferentes, com nomes marcados. E Cristina, minha esposa, não pôde estar naquele dia, ela tinha ido até a fronteira, resolver alguns problemas em Foz do Iguaçu. Eu fui, creio eu, com os meus filhos que me visitavam, era um período de janeiro, e eles me visitavam naquele período, eles foram comigo. E meu nome estava ali do lado de um rapaz argentino, de um senhor argentino, que já estávamos evangelizando há um tempo. Sua esposa começou a congregar conosco, e ele bastante cético, relutante, mas fui mantendo amizade com ele. E naquele dia, por coisas do Senhor, eu estava aqui, meu nomezinho aqui, ninguém trocou, meu nomezinho estava aqui, e ele sentou ali do meu lado, o nome dele estava ali. Era dia de Reis, e no Paraguai o costume de entrega de presentes não é no Natal, é no dia de Reis, no dia 6 de janeiro. Você que é do interior de Minas sabe como existem essas folias de reis, especialmente nesse período, nessa época do ano. E ali é um período muito conceituado para eles, paraguaios. E no dia de Reis, dia 6, lá estava eu, e o argentino começou a me fazer perguntas. Eu orava, Senhor, dá-me uma oportunidade. Eu não quero falar de futebol com ele, porque vai dar briga. Então, Senhor, dá-me uma oportunidade para que eu fale do amor de Deus a esse homem outra vez. E ele, então, puxou o assunto. Começou a falar sobre os reis. E eu aproveitei. Fui explicando que não eram reis, não eram três presentes, mas não tem nome na Bíblia e não se diz quantos eram. Se dizem dos magos que vieram do Oriente. Fui explicando para ele com detalhes bíblicos. E ele foi entendendo mais ou menos e aproveitando que ele fez a pergunta e ele estava sentado do lado de um pastor e ninguém ia poder tirar o nomezinho mesmo dali, ele ia ter que ficar ali do meu lado no jantar. Aproveitei o gancho, eu pedi a oportunidade para o Senhor, aproveitei o gancho, comecei a falar de Jesus Cristo. E fui falando, especialmente, que a figura principal no texto não são os magos, e sim Jesus. E fui falando sobre o Evangelho, sobre a salvação. Num dado momento, aquele homem me interrompeu. E ele falou assim, olha, quando você está falando de Jesus e da tua fé, eu tenho vontade de rir da tua cara. Irmão, pensa comigo. É um argentino com aquele sotaque argentino, falando do teu lado, que tem vontade de rir quando você fala de Jesus. A minha primeira vontade, eu te confesso, eu sou humano, era dar uma chapuletada na orelha dele, irmão. Eu orei e falei, não, Senhor, dá-me sabedoria, dá-me uma palavra. E eu continuei, então. Eu continuei sobre Jesus, e ele falou, olha, eu até gosto de ouvir falar sobre Deus, mas não dá para você falar de Deus sem falar de Jesus? Eu não acredito muito em Jesus. Até disse a ele, olha, você pode não acreditar em Jesus como nós cremos, mas você não pode duvidar que existia uma figura histórica chamada Jesus há 2000 anos atrás, que marcou aquela região, porque isso é um fato histórico e a própria existência do cristianismo evidencia isso. Não tem como você pensar que não existia um homem, Jesus, que impactou aquela região há 2000 anos atrás. Você não pode crer, pode ser que você não creia como nós cremos, que Jesus é o Senhor e Salvador. E disse mais a ele, Jesus é a exata expressão do ser de Deus, é a revelação de Deus no mundo. Eu não tenho como falar de Deus sem falar sobre esse Senhor revelado entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. E continuei explicando para ele, já que talvez não teria outra oportunidade, acerca do plano da salvação. No final, na hora da oração, ele ainda falou comigo, vou lá junto de você, gostei, quero ouvir o que você vai falar mais. Deus nos dá a oportunidade. E quando Deus nos dá a oportunidade, irmão, você tem que abrir os teus lábios, e ainda que a pessoa venha a dizer que tem vontade de rir da tua cara, ou vai fazer piadas a respeito da tua fé, ainda assim você deve se manter firme e confessar com os teus lábios aquilo que é básico para a nossa fé. Jesus Cristo, como Senhor, como Redentor. Como Pedro, aqui nesse texto. Veja o texto que eu li junto com você. Estava também o Senhor junto com os seus discípulos e caminhavam então
para as bandas de Cesareia de Filipe, e no meio da caminhada com os seus discípulos, ainda antes do Monte da Transfiguração, caminhando Jesus junto com os seus discípulos, depois daquele episódio que eu gosto muito, da mulher cananeia, a segunda multiplicação de pães e peixes, e o Senhor então caminhando para as bandas de Cesareia de Filipe, diz o texto bíblico, o Senhor faz uma pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem é Jesus? Isso é uma pergunta bastante pertinente ainda nos dias de hoje. Porque quando você faz essa pergunta, quem é Jesus, você vai ter as mais distintas respostas. Tem gente que pensa que Jesus seria como um grande médico, em que no momento de dor e aflição você vai recorrer a ele, porque ele é um grande médico e somente isso. Claro que eu creio que o Senhor Jesus pode curar, todos nós cremos, temos fé e cremos nisso, mas o Senhor vai mais além do que um simples curandeiro, como muitas pessoas pensam. Tem gente que pensa em Jesus como uma fonte inesgotável de dinheiro. Você vai dar tanto que o Senhor vai dar tanto mais para você, como se você fizesse uma barganha financeira com o Senhor em troca de bênçãos. É claro que eu creio que o Senhor nos faz prosperar, em especial a partir da bênção do trabalho. É claro que eu creio nisso, irmão, mas o Senhor vai muito além, muito além. Tem gente que pensa no Senhor Jesus como um ídolo, e tão somente como um ídolo. Nós não temos ídolos, nós cristãos não temos ídolos. Você não pode dizer que Jesus é o teu ídolo. Ídolo é quem você recorre no momento de aflição. Vai atrás, busca no momento de aflição, e quando passam as situações adversas, você já não se lembra mais, ou você já não tem mais a mesma devoção que tinha antes. Não, o nosso Senhor Jesus é o nosso Senhor. Por conta desta afirmação, muitos dos nossos primeiros pais apostólicos na igreja cristã morreram por conta desta pública profissão de fé. Jesus é o Senhor. Na época, era um título exclusivo para o imperador romano. E a igreja ousava afirmar que o Senhor, além de César, mais além, o único era Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Antes da pandemia, num desfile de escolas de samba no Rio, um dito pastor batista se vestiu de Jesus e falando que aquele ali era Jesus, que Jesus era um grande revolucionário que lutava contra as mazelas do tempo de hoje. É claro que eu sei, você sabe que o Senhor não suporta injustiças, mas Jesus vai muito além, não somente da visão de um revolucionário ou algo do gênero, como alguns apregoam. Quem é Jesus? Essa era a pergunta. E diante dessa pergunta, feita pelo próprio Senhor, como diz aí o texto, os discípulos vieram com ideias contraditórias. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Eles mesmos estavam ali com ideias contraditórias. Em especial sempre vinha a ideia de Jesus ou João Batista como Elias ou como algum dos profetas. Irmão, no meio desse salseiro todo, de tantas respostas e muitas delas contraditórias, para uma pergunta tão simples: quem é Jesus? Qual deve ser a nossa resposta? Qual deve ser a tua resposta amanhã se alguém te pergunta quem é Jesus para você? Qual deve ser a tua resposta? E aí temos, nesta confissão de Pedro, uma resposta simples, dada pelo Espírito, revelada pelo nosso Senhor, pelo Espírito Santo. O Senhor continuou e disse: e vocês, versículo de número 15, o que dizem? Pedro, e era da personalidade de Pedro se adiantar aos outros, Pedro, no propício, no próprio da sua personalidade, se adiantou e já veio, não com uma resposta dele, senão esta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui temos uma perfeita confissão para esta pergunta, uma excelente e perfeita resposta para a pergunta: quem é Jesus? Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. É uma perfeita resposta, primeiro, porque aqui nós temos uma verdade absoluta. Hoje vivemos em um mundo de meias verdades, onde não existem verdades absolutas, em que se apregou em nossa sociedade que cada um deve viver a sua própria verdade, mesmo que sejam contraditórias umas com as outras. Claro que você pode respeitar e deve pessoas que pensam diferente de você, isso não é um problema. É claro que você deve, e realmente assim é, amar as pessoas que pensam diferente de você, e não há nenhum problema nisso. O Senhor amou todos estes, incluindo nós, pecadores. O Senhor amou a todos. Devemos amar, podemos respeitar. O que não somos obrigados é nos calarmos e aceitarmos como natural aquilo que é uma mentira. Quantas mentiras são anunciadas no tempo de hoje? E anunciadas como se fossem verdades, em que você deve aceitar e se calar, e ai de você se falar alguma coisa. No Canadá, para onde essa família vai, já existe um curso em que os pastores são obrigados a participar, se tocam no tema homossexualismo e dizem que isso é pecado. Eles são obrigados, à custa de uma pesada multa em alguns estados canadenses. E pensa comigo, até 100, 150 anos atrás, um celeiro de missionários. Hoje, você é obrigado a ir como um tipo de correção, senão você sofre uma pesada multa, para participar de um curso educativo do governo canadense. Num tempo como esse, em que somos tolhidos, amordaçados, ainda assim, devemos aprender com respeito, com amor, com cuidado, mas com coragem, ousadia, intrepidez, falarmos desta verdade absoluta. E num mundo sem verdades absolutas, podemos dizer que quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, uma verdade absoluta que faz de Jesus o único. Não tem outro, não existe um outro mais. Só existe esse, só existe Jesus. Hoje se diz que é a vida um grande corredor com muitas portas e todas dão no mesmo corredor, e assim é a vida. Que você pode, deve ter e muito mais e outros caminhos mais, e que Jesus é apenas só um outro lindo caminho mais no meio de tantos outros. Não. João 14,6, palavras de Jesus. Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou um caminho mais, com aquela ideia de todos os caminhos levam a Deus. É o caminho. Tem um. Não é o pastor, não é a igreja, não é a religião, é o Senhor Jesus. O único caminho, não um caminho mais. A verdade. Pilatos chegou a perguntar a Jesus quando ele falava sobre a verdade no momento do seu interrogatório. Pilatos, um pensamento dele, romano, o que é a verdade? E ele fez esta pergunta pretensiosa e irônica a Jesus. Nós sabemos o que é a verdade. A verdade absoluta é esta. Na confissão de Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não tem outro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos uma missionária da nossa igreja já há muitos anos, trabalhando com muçulmanos na Europa. Ela reside na Inglaterra, faz um lindo trabalho de acolhimento de missionários muçulmanos que chegaram naquele país, e com a tarefa de evangelizar essas pessoas. E ela começou a sofrer uma forte pressão. E a forte pressão não veio da religião muçulmana, a forte pressão veio da igreja inglesa. O pastor chamou ela no canto e começou a dizer, olha, você não pode falar que Jesus é o único caminho, porque você vai ofender essas minorias, e isso não é uma absoluta verdade. Já imaginou teu pastor chegando para você e falando assim, ó, Jesus, na verdade, não é o único, tem outros mais, tem um aqui, tem um outro acolá, você não pode falar dessa maneira. A pressão que ela sofreu foi dentro da própria igreja. São os tempos, os duros tempos de hoje, em que temos que ser, irmãos, e nos portarmos como um remanescente fiel. É essa a confissão,
É esta a verdade. Mesmo que venhamos a ser presos por causa disso, que soframos a prisão por conta disso, ainda assim, eu vou continuar dizendo a mesma coisa, a mesma verdade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Neste ponto, o Senhor se virou a Pedro e disse a ele: bem-aventurado, versículo 17, és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aqui temos também a ideia de que a palavra de Pedro aquela confissão não veio como algo interior de Pedro, senão aquilo que é a fé cristã. A fé cristã não é uma invenção humana, não é a evolução da religião judaica, não é uma ideia que começou a surgir e de repente surgiu uma religião. A fé cristã é de fato, e assim cremos, como algo que veio dos céus revelado para nós. Esta é a fé que temos em Jesus. E o Senhor dizendo a Pedro: muito bem, não veio isso do teu coração, não veio da imaginação de Pedro, da eloquência dele, mas sim do Espírito Santo que revelou isso a Pedro, e assim é esta mensagem revelada ao nosso coração. Um dos missionários paraguaios esteve na fronteira, em Foz do Iguaçu, e existe uma concentração grande de muçulmanos ali. E ele, estando ali naquela região, foi até a mesquita, é a maior do Brasil, e existe uma outra bem grande também do lado paraguaio. Ele queria um exemplar do Alcorão, para poder ler, para poder estudar mais, a fim de evangelizar essas pessoas. Ele, então, conta que, chegando ali, uma mulher o atendeu, lhe entregou um exemplar do Alcorão e lhe disse: parabéns, pastor, o senhor está descobrindo agora a mais perfeita e extraordinária religião criada pelos homens. Deus deu uma iluminação a ele e ele respondeu de pronto: olha, você sabe que eu acho que você tem razão. A fé islâmica é provavelmente a mais extraordinária fé criada pelos homens. Porque a fé cristã não foi criada pelos homens, ele respondeu. A fé cristã vem como revelação de Deus para os nossos corações. Esse é o princípio básico da nossa fé, irmão. Ou você crê, ou você não crê nisso. Não dá para crer pela metade, uma parte só. Por mais radical que possa parecer este tipo de crença nos dias e na sociedade de hoje, não somos nós que vamos nos amoldar a esta sociedade, senão seremos nós um esteio, um farol, um canal, um vaso de bênçãos, proclamando esta verdade que veio revelada da parte do Senhor. E o Senhor disse mais a Pedro, dizendo que ele, Pedro, seria testemunha. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra não era Pedro. Jesus Cristo aqui falava sobre ele mesmo. Tanto que Pedro, mais adiante, quando foi preso pelo Sinédrio, disse que a pedra angular principal era Jesus. Mais adiante, em uma das suas cartas, ele dizia: nós somos como pedras vivas, testemunhas de Jesus, e assim devemos nos portar, pensando que estamos confessando o Senhor. Quando as pessoas olharem para você, elas devem ver Jesus através da tua vida. É claro que somos limitados, é claro que somos pecadores, mas se você consegue compreender que existe este caminho como o único caminho, e esta fé está em teu coração como uma verdade revelada da parte de Deus, claro, você passa a ser testemunha deste Deus vivo através do Evangelho de Jesus. E as pessoas devem ver Jesus através da tua vida, não importa a tua idade. A palavra testemunha, ela vem no original da palavra martírios. Transliterado para o português e para o espanhol, vem a palavra mártir. Ser testemunha de Jesus é aquele que confessa Jesus, ainda que venha a morrer por conta do amor pelo nosso Senhor. Você vai testemunhando até o final, não importa o que venha a acontecer. Isto é ser testemunha de Jesus. Nós tínhamos uma equipe no Afeganistão, de missionários presbiterianos.
Quando eu falei para o meu pai que eu ia para o Paraguai, que o Senhor estava tocando no meu coração, ele me ligava toda semana. Ele achava que eu ia para o fim do mundo. Como é que eu vou para lá, abrir mão de uma côngrua, viver pela fé e ser missionário? Eu fico imaginando se eu falasse que ia para o Afeganistão. Fico pensando desses irmãos que ficaram até recentemente como uma equipe. Reverendo Ricardo e 2 missionárias, a família dele, e 2 missionárias. Reverendo Ricardo Gutierrez, que foi pastor aqui em Minas por um longo tempo, creio eu, e 2 missionárias. Conheci uma delas. Uma era dentista e foi para trabalhar como dentista ali no Afeganistão. E a outra para fazer um lindo trabalho com jovens. Conheci uma delas. E a APMT tem todo um grande cuidado quando missionários estão nesta região de risco. Inclusive, até, no caso dessas mulheres, contratando seguranças para manter a segurança delas. A gente tem missionários no Iraque, alguns deles que ficaram a 100 quilômetros do ISIS, e a APMT sempre tem um tipo de rota de fuga. No caso dos missionários do Iraque, a rota de fuga era pelo Irã. Se a rota de fuga é pelo Irã, você já vê que o negócio era ruim mesmo, era difícil. Era a rota de fuga desses missionários. No caso delas, contratado segurança, ele tinha que traçar uma rota de fuga no apartamento. Tinha lá as 2 missionárias brasileiras, tinham 2 missionárias canadenses e uma missionária boliviana. E a rota de fuga, ele foi olhando, porque se acontecesse alguma coisa, elas tinham que se escapar do apartamento. E isso já aconteceu, irmãos. A gente já teve missionário nosso que recebeu um ultimato de 24 horas para sair da China, para sair da Rússia. E, nesse caso, a rota de fuga. E ela contando isso com tanta naturalidade, pensa comigo, você vai testemunhar de Jesus em um país que as pessoas podem te matar, porque você é cristão, em que você não pode nem levar uma Bíblia na tua bagagem, senão eles podem descobrir aquela Bíblia ali, você pode ser preso por isso. E ali ele olhou e falou, encontrou a rota de fuga, era uma janela. Falou, rota de fuga é nessa janela aqui. E ela contando isso, você acha graça. Ela disse que ele olhou para uma, olhou para outra, olhou para ela e falou, mas você não passa nessa janela, não. E falou para ela, você vai, e ela disse que começou o desafio da janela. Essa comigo, irmão, você começou aquele desafio da calça jeans depois da pandemia, o meu a beça. Ela começou a fazer o desafio da janela, para que ela passasse pela janela se acontecesse alguma coisa. Testemunha de Jesus, em situações como essa, como aconteceu com Pedro e com os primeiros apóstolos, e com com os nossos pais apostólicos e com os discípulos. Testemunha, pedra viva. E amanhã, como vai ser? Que seja você, irmão, aquele que vai confessar, passe o que passe, seja qual for a situação, onde você estiver, mesmo que as pessoas venham a rir de você, mas que você testemunhe de Jesus, que você confesse esta verdade absoluta básica, que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando te perguntarem quem é Jesus, que você não se omita, que você confesse, que você declare com coragem e sem medo, que você possa dizer isso com uma profunda convicção no teu coração, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez pessoas venham a rir de você, ou, como disse a você, como outras pessoas passam violência ao redor do mundo por esta confissão de fé tão básica, mas que você permaneça firme nesta mensagem que foi revelada dos céus ao teu coração e que te faz ser testemunha de Jesus Cristo aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe e que possamos testemunhar de Jesus com intrepidez, ousadia e coragem, confessando diante das pessoas que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor? Sim, pastor. Vamos ficar de pé, meus irmãos, seremos despedidos pela oração do reverendo Marcos Paulo e ele também vai impetrar a bênção. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, louvamos, exaltamos, glorificamos ao teu santo nome.
Te agradecemos pela oportunidade que tivemos nessa linda manhã de estarmos na Tua presença e sentirmos a presença do nosso Senhor e Salvador neste lugar. Te agradecemos pela palavra, pela mensagem que vem de Ti para o nosso coração, que sejamos, de fato, edificados sempre por esta palavra e possamos cumprir esta missão de confessar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos, recebe, Senhor, a nossa adoração. Fazemos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém.